Salve simpatia, conforme fora prometido e a gente promete e cumpre. Estamos juntos nesta live, momento tão gostoso de compartilhar com você. Quero muito você interagindo aqui comigo para que a gente junto construa conhecimento, como é sempre a nossa tradicional proposta. Hoje a gente vai ter a oportunidade de trocar ideias sobre casamentos. Você sabe, a gente escreveu um material, casamento, lugar de vida, e nessa oportunidade, um lançamento digital com a sua participação. E com a sua participação e a participação de dois convidados muito especiais que vão abrilhantar a noite, que vão enriquecer o nosso bate-papo. Vai ser um momento muito especial. A gente tem amigos brilhantes que transformaram suas teses de doutorado em livro, transformaram as suas dissertações de mestrado em livros, material muito rico. E se você quer conhecer, por exemplo, um pouco dos batistas, você tendo acesso ao livro do Edivaldo Rosa, é uma dissertação que se transformou em livro. Você vai ser muito enriquecido por esse material. No meu caso, não é uma coisa acadêmica que tem o seu espaço, tem o seu valor. É algo vivencial, algo que eu senti aí na caminhada, a gente interagiu, visualizou, vivenciou um pouco no gabinete, um pouco viajando por esse país em encontros de casais. Aí eu pus no papel. E aí esse colocar no papel de experiências, hoje eu quero encontrar reflexos, encontrar variações disso, conversando com dois especialistas, dois amigos muito queridos. E aí nessa live de hoje, falando sobre casamento, a gente vai poder experimentar um pouco do conhecimento acadêmico, mas também do conhecimento prático, com pastores experientes, gente que vivenciou realmente e tem vivenciado um momento muito especial. E o nosso primeiro convidado, aguardado por todos, já está projetado na tela para você, Marcos Davi, pastor lá do Jardim das Indústrias, um amigo, um mentor, o meu pastor. Hoje tenho a alegria de dividir com vocês. Boa noite, Marcos. Boa noite, salve simpatia. Que prazer estar com você aqui, Robi, com todo mundo também. Que legal. Que apresentação, hein? Na verdade, tudo isso é recíproco, viu? Na verdade, você que é o nosso pastor, viu, querido? Você está conhecendo o ambiente aqui, né, Marcão? Conheço a churrasqueira aí, conheço as carnes, costela que sai daí. Você vê, os caras fazem live com um monte de livro no fundo, né, Marco? Cada um, né, dá o que tem. Mas eu acho que é legal pelo que você está propondo, porque esse é um lugar de mesa, não é? Um lugar da família, às vezes está reunida, né? Eu acho bacana, tem a ver. Que legal. E nós estamos aguardando com ansiedade também pastor Cleberson Gonçalves, que é o segundo convidado. Está chegando por aí nas ondas. Internet é onda, Marcos? Vamos chamar que é onda, né? O currículo dele é tão pesado que eu acho que está demorando por conta disso, viu? A capacidade do Cleberson é enorme, né? Então acho que é isso, a gente precisa de um gigabyte aí para ele poder entrar, viu, Robinho? É verdade. Ô, Marco, enquanto o Cleberson vai chegando, já vamos falando aí do nosso tema. Eu projetei, como é uma conversa de amigos, assim, não fiquei declinando cursos, formações, mas essa sua proximidade com casais, com conflitos de casais, ela vem se estendendo há quanto tempo, Marcos? Eu acho que desde o seminário eu me identifiquei muito com o tema família. Eu escrevi algumas coisas e eu comecei a me inclinar para desenvolver ministerialmente uma atenção para a família desde o meu primeiro ministério, em Taubaté, na Igreja Batista Monte Sião. Então, eu e André, a gente tem essa característica. Eu acho que as nossas grandes lutas, história de vida, eu acho que isso contribuiu
para esse tema ser sempre relevante, sabe? Sempre está assim, no âmbito da discussão, Robinho. Então, eu acho que eu inclinei o meu ministério desde a primeira igreja que eu pastoreei, né? Eu estou no 4º ministério, então sempre dando ênfase, acabou que a gente cresceu nisso, né? Cresceu nesse ambiente. Hoje eu tenho uma alegria tão grande de olhar para trás e ter visto a minha participação em tantas histórias, né, de casamentos, no auxílio para resolução de conflitos com filhos, né? E aí, sabe o que eu acho que é rico, Robinho? Porque a gente acaba aplicando todas essas coisas na nossa própria família, né? É A gente não verdade. fica só de conceito, né? A gente acaba olhando também para a nossa família. Então, eu acho que é de longe, eu acho que é de longa data, tipo um seminário assim mesmo. É verdade. Eu pensei que era só eu que olhava e falava, caramba, essa mancada que esse cara tá dando, eu tô dando também. Não sou só eu, então? Eu acredito que todos nós, né? Talvez aqueles que tenham coragem de admitir, né? Certo. Eu acredito muito que a gente aprenda a partir das nossas grandes dificuldades e vulnerabilidades familiares, né? Ô Marcos, você falou que desde o início da jornada você já tem essa identificação e você se importa dizer quantos anos totaliza isso? Não, eu tenho 97 eu fui consagrado ao ministério, eu sou ruim acho 23, né? 24 anos. Caminhando para o 24, é isso mesmo. Desde essa época aí que eu invisto, né, nesse tema, e aí leituras. E sabe, Robinho, talvez eu vá chovendo molhado em dizer isso, porque eu já disse para tanta gente. O Tiago fez isso muito bem. É um livro muito simples, o livro que você produziu, mas ele é tão de fácil assimilação, porque a gente se identifica com o que você escreveu. Não é teórico, né? Ele parte de pressupostos muito comuns a todos nós casados, e sejamos nós casados ou solteiros, na relação pais, filhos e assim por diante, mas a gente como observador, a gente presta atenção que os conceitos são muito simples, porque eles estão presentes no nosso dia a dia, sabe? Então eu quero fazer um elogio ao teu livro e desejo muito que ele abençoe muitas pessoas e muitos casais e abençoe muitas famílias, viu, querido amigo? Ô, Marcos, fico grato aí por essa fala. Muito, muito legal ter esse retorno de gente tão querida e tão balizada como o Grulha, tá até interagindo aí com a gente. E você, enfim, os amigos que estão com esse olhar, até ajudando a gente a aperfeiçoar nessa jornada. Ô, Marcos, nessas quase 2 décadas e meia, você sente que as demandas mudaram ou o casamento é a mesma coisa? Principalmente agora nos dias de pandemia. Qual que é a sua percepção? Porque, assim, a pandemia começou com um mito de que estavam aumentando os números de divórcio e agora que a gente consegue consolidar os números, não é verdade. Os casamentos estão mais fortalecidos. Você tem 8% de divórcios em alguns contextos. No 4 estados da América do Norte diminuíram o número de divórcios em relação ao exercício passado. Então, acho que a gente já pode começar com a palavra de otimismo, né? Sim, o casamento é uma coisa que dá certo, está fortalecido, que existem caminhos, né, para se ajustar e para poder de alguma maneira, existencialmente se fortalecer nessa jornada, né? Qual que é a sua percepção com essa questão da pandemia? Eu não tinha acesso a esses números que você levantou, mas é interessante. Eu me lembro de por que a gente sempre faz retiro de casais, encontros de casais, decamp de família, mês de maio voltado para a família. Porque a gente sempre fez isso. Eu sempre ouvi uma crítica muito forte dizendo: nossa, lá vai a gente de novo ouvir as mesmas coisas, porque são os mesmos problemas, né, Robinho? Eu acho que, embora a gente tenha um aspecto histórico-cultural, a gente vive uma sobrecarga de um momento específico que a gente viva, mas os problemas sempre são os mesmos, né? Da ordem financeira, da ordem de administração de conflitos da personalidade, a área sexual, né? Bem, a comunicação, a gente sempre está escorrendo, né?
no âmbito familiar e conjugal sobre os mesmos problemas, né? Mas é interessante o dado que você traz. Eu percebo... Marcos, deixa eu pedir licença para a sua fala um pouquinho, que o pastor Cleberson está interagindo com a gente no bate-papo. Olha só, nós queremos sua imagem aqui, Cleberson. Vai lá no WhatsApp. Abra-se as portas. Dá um cliquezinho lá no endereço que eu te mandei, querido, porque sua imagem aqui, sua fala é fundamental. Não somente o texto, que sempre é muito rico, porque escreve muito bem, mas queremos ouvir a sua fala. Estamos te aguardando, dá um cliquezinho. Mas é isso, Marcos, essa fala, na verdade, a essência humana, ela é a mesma ao longo da história, né? Vai mudando as roupagens, né? Mas o que Davi viveu lá 10 séculos atrás, né? Até você ver repetir hoje, né? Eu acho que o aspecto da tradição, né, familiar, as construções familiares ao longo do tempo, eu acho que sim, isso talvez se constituam alguns problemas que a gente pode até chamar de novos, né? A pandemia, no meu ponto de vista, trouxe uma reflexão muito profunda, né, sobre a capacidade da gente conviver, né? A gente tinha uma convivência mais fim de semana, né? E aí a pandemia nos fez conviver diariamente, né? A gente acostuma de vez em quando com 30 dias de férias, mas a pandemia pegou essas férias e esticou por um tempo enorme e nos fez redescobrir ou ressignificar as relações, né? Bem, é o meu ponto de vista, mas os dados que você trouxe são interessantes. Eu, por exemplo, vi muitos casamentos na pandemia, Robinho. Só eu participei de 2 já. Dois casamentos que eu pude realizar na pandemia. Então, você falou aí, o pessoal podia retardar esse processo, mas eles estão aguardando, né? Investindo, acreditando. É verdade, é verdade. E cadê o Cleberson? Então, rapaz, eu escrevi para ele lá em particular no WhatsApp. Vamos ver, são coisas da tecnologia que a gente vai tendo que... Muito engraçado essas nossas novas demandas, né? Essas novas preocupações, agora até nos cultos mesmo, na igreja. É muito interessante isso. O Cleberson está mandando uma mensagem, mas eu não tenho que aceitar ele, não, Robinho? Mas ele não está aqui na tela para ser aceito. Talvez ele esteja clicando no endereço anterior. É o último endereço, Cleberson, que eu passei. Dá mais uma olhadinha no seu WhatsApp, por favor. Isso, porque a gente está conduzindo aqui, está, de alguma maneira, dando as primeiras percepções, né, do tempo de ministério, das demandas. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que te motivou a escrever? Deixar um material? Na verdade, Marcos, a ideia do livro foi transformar um encontro de casais que teve bastante impacto positivo na comunidade que eu pastoreava e deixar isso registrado, né? Que a gente teve uma passagem assim muito abençoada. Hoje mesmo o Facebook naquela sequência de lembrar, né, da gente, o que aconteceu, lembrou um casamento realizado 12 anos atrás, e o casal segue aí a jornada, hoje com filhas, essa coisa que você acabou compartilhando com a gente, que a gente vai participando da história das pessoas, e vai tendo a alegria, né, de vê-las encaminhadas. Algumas ao longo do trajeto descobrem que não era isso e redirecionam a vida. É uma possibilidade também, sempre triste, sempre em função de alguns desajustes do coração, mas que a gente está junto também de quem passa por esse infortúnio, né? Então a gente vai caminhando, mas era a ideia de ter um registro, de ter alguma coisa que fosse ponto de partida, com perguntas, com interação com as pessoas e mexendo aí nessa essência. Que ano que foi esse encontro que gerou essa ideia, esse encontro que foi muito bom, o retiro? Foi 2019? Se a memória não me trai, foi em 2009.
Ah, 2009. Ah, tá. Já é uma coisa que vem amadurecendo já, é uma Legal. coisa de longa data. Assim, a pandemia naturalmente deu uma força para poder formatar, dar um jeitão, para enriquecer com pesquisas, né? Então, trouxe aí algumas citações, umas 50 citações, sejam trechos de livro, filósofos, pesquisas mais recentes, algumas coisas que não são da área da gente, como a neurociência também, mas que vem fortalecendo a ideia e permitindo destacar essas 4 áreas que foram identificadas como relevantes, não como fórmula mágica, né, Marcos? Você conhece a gente tem a alegria de ter Paulo Henrique, o Arcaim, tanta gente boa chegando aí, gente que está na história com a gente, sabe que a gente não gosta dessas papagaiadas, dessas palhaçadas, né, meu Deus? Receita mágica. Não, nada disso, nada disso. São caminhos que você pode tentar algo novo, de repente até abusando do chavão, né? Se você fizer as mesmas coisas, obterá os mesmos resultados. Então a gente dá um caminho para você poder ter a condição de fazer novos exercícios. E aí, dentro dessa realidade, a gente poder interagir. E agora, sim, conosco, aguardado, com uma entrada triunfal. Triunfal, Muito sem boa mais demora. noite, Cleberson. Salve, simpatia. Seja bem-vindo. A paz, queridos irmãos, boa noite. Estava lutando aqui com a tecnologia, né? A minha internet aqui deu um problema e eu estou usando o roteador do celular, a internet da TIM, aí estava dando uns conflitos, mas graças a Deus consegui entrar aí e já estava sendo abençoado por vocês dois. Por mim só ficava os dois, viu? Não sei se eu vou contribuir aí com esse time de primeira. Que Mas isso, é um prazer. Isso é modéstia. Isso é modesto. Enriquece de forma ímpar. Que alegria ter você conosco, Pastor Cleberson, tão admirável, um destaque no mundo teológico, livros escritos, um conselheiro, um conferencista, enriquece de uma maneira ímpar. Muito obrigado, estou muito honrado por receber as duas vertentes. Os dois, né? A gente não vai ficar declinando títulos. Marcos Davi tem mestrado, Cleberson tem doutorado, mas aqui é uma conversa de amigos. É uma conversa de amigos, gente que eu queria ter aqui na churrasqueira comigo, aqui dando risada. Mas a pandemia vai passar e fica devendo, né, Cleberson? Fica devendo o churrasco. E é fera no churrasco, viu? Eu imagino, pessoal, eu sei que ele manja muito de artesanato, né? De fazer as facas, as coisas. É bom de fazer cabo de faca também. Cabo de faca. Muito bem, é um prazer, gente. Prazer estarmos juntos. Diga. Prazer de rever, o Marcos Davi deu um panorama para a gente dessas 2 décadas e meia de atendimentos, de vivências, preparando casais, preparando noivos e também atendendo nos dilemas da vida, né? A gente sabe que você tem essa especialização, inclusive a vivência pastoral, mas também a vivência acadêmica, já escrevendo sobre essa arte, sendo um terapeuta de casais. O que o seu olhar tem percebido, Cleberson, com relação a esse momento para os casamentos? O que você está sentindo, de repente, até na sua comunidade local ou seus pacientes de terapia? Que panorama você pode dar para o nosso espectador? Muito bem. Quando a gente pensa em relação ao casamento, pelo menos a experiência como pastor, também como terapeuta, algumas coisas ficam evidentes. Primeiro que o grande problema, talvez, dos casamentos seja eles constituem na base, na origem. E quando eu digo a base, eu digo que para tudo na vida há um preparo. Eu vejo as pessoas se preparando para se dar bem no mercado de trabalho, se preparando para lidar com a competição e com tantos desafios que o mercado de trabalho impõe e outras questões, mas poucas pessoas se preparam para o desafio do casamento, mesmo sabendo que o casamento é um desafio, né? Então, eu vejo que faltam nos casais
essa estrutura, e essa estrutura basal, que é essa base. E isso vem já desde a família de origem, porque já não se tem modelos de casamento, às vezes já se vem de famílias disfuncionais, de casamentos disfuncionais. E a tendência é que quando a gente não tem coisas novas, a gente não tem modelos novos, a gente reproduz aqueles que a gente tem internalizado. Então, a tendência hoje, o que eu vejo nos atendimentos, é uma repetição dos mesmos erros. Então, muda-se as gerações, tentam-se os mesmos caminhos e repetem-se os mesmos erros. E qual é o grande problema? É que a gente cometeu os mesmos erros da geração passada, nessa geração ainda tem uma implicação pior, porque nessa geração os valores são diferentes. Então, havia uma resistência maior na geração passada. Então, enfrentavam-se os mesmos problemas, mas havia aquela questão de lutar pelo casamento, de manter. Eu me lembro, essa semana, um senhor estava colocando uma cortina lá na minha casa, e ele disse que uma das coisas que o pai dele dizia para ele é que, à medida que ele casasse, quando ele casasse, casou, já era. Não tinha outra escolha, ele tinha que aprender a conviver, tinha que aprender a lidar com isso, porque não tinha uma outra opção. Uhum. Então, esse valor, essa percepção não se tem hoje. Então, a gente enfrenta os mesmos problemas, mas com valores mais enfraquecidos. E esses valores é o que sustenta o casamento. Quando no seu livro você trabalha a questão da visão, isso é muito importante, porque dependendo da visão que a pessoa tem sobre o casamento, isso vai influenciar em todo o comportamento, toda a rotina, a maneira como a pessoa vai enfrentar. Se eu vejo o casamento como uma coisa momentânea, como uma coisa para satisfazer um momento, uma fase da minha vida, uma carência imediata, eu tenho uma postura. Se eu vejo o casamento como uma aliança, se eu vejo o casamento como algo importante, como um desafio que vai me trazer resultados, porque eu vou construir uma família, vou construir uma história juntos, isso faz toda a diferença. Então, o que eu vejo é muita gente despreparada, e eu vejo muitas pessoas repetindo os mesmos erros, e com valores enfraquecidos, isso torna quase que um laboratório do fracasso, né? Dos lares, das famílias. Ô Cleverson, dentro dos 4 pilares que a gente traz no livro, você já destacou o primeiro, que é a visão. Você acredita que quem hoje vê o relacionamento como seus pais viam, está à beira de cair numa armadilha? Na verdade, assim, quando vê o casamento como os pais viam, também é um perigo. Por quê? Porque o que se tinha antigamente era o seguinte: o casamento, você tem que aturar o casamento, seja como ele for, né? Seja bom ou ruim. Então, eu acredito que essa visão também é inadequada, porque o casamento, ele é colocado por Deus na Escritura de uma maneira tão bonita, tão especial. Veja que Deus honrou tanto o casamento que o primeiro evento, a primeira instituição que você tem é um casamento. Você tem, por exemplo, no ministério de Jesus, que o primeiro milagre se dá num casamento como a porta de abertura para o ministério. E o último evento que vai acontecer escatológico é um casamento. Então, do início, no meio, no fim, você vê uma ênfase da Escritura muito forte no casamento. E todas as vezes que a Bíblia fala de esposa, ela fala como tesouro, como recompensa, como algo bom, como ajudadora. Então, essa visão, mesmo que seja antiga, como eu falei, o problema da visão antiga é que eles tinham essa visão que também era uma visão equivocada, mas eles tinham valores que sustentavam essa visão equivocada. Hoje, a gente tem uma visão equivocada, herdada disso, e com valores enfraquecidos. Então, eu acredito que nessa nossa geração, a gente tem esses 2 problemas. A gente mantém essa visão de que o casamento é ruim, inclusive no prefácio, o pastor Marcos Davi faz uma observação interessante, que é a mensagem subliminar, né, das relações, e você vê quantas piadas as pessoas fazem sobre casamento, e todas elas voltadas para uma situação ruim, para um momento difícil, para uma prisão, para um momento de desgosto no relacionamento. Então, essa visão internalizada, ainda que ela não seja dita explicitamente, ela influencia os valores, e a maneira como a gente vê algo determina como a gente sente, como a gente vai vivenciar esse algo. Então, eu creio que essa questão da visão é essencial. Tudo começa com a visão. A gente precisa resgatar a visão de Deus de casamento, como Deus vê o casamento,
como Deus vê essa dimensão existencial do complemento entre um homem e uma mulher, como isso faz diferença. Então, eu acredito que dentro das nossas igrejas a gente faria um bem enorme se a gente começasse por essa questão da visão. Por isso eu acredito que o teu livro vai ser muito bacana, porque ele traz essa como porta de entrada, aí, o primeiro ponto, essa questão da visão. Tem até uma camiseta que os meninos usam, já viu, Marcos Davi? Não sei se os meninos têm escrito assim, Game Over. Já viu que um casalzinho e pro marido é o fim do jogo, né? Acabou o videogame, acabou. E aí, como vocês já trazem esse gancho tão rico, assim, eu queria pensar, Marcos, na segunda coluna, né? Já que a gente está escrevendo a palavra vida, que é a questão da interdependência. Eu tenho uma memória muito clara do meu avô chegando do serviço, quando eu ia passar as férias na casa dos meus avós, e o meu avô chegava do serviço, sentava no sofá, e a minha avó vinha e trazia o chinelo e colocava no pé dele, né? E hoje a gente vive num tempo assim que tem uma ênfase maior na disputa, né? Então o Cleberson já nos iluminou de uma maneira tão legal dessa questão da visão que antiga não se aplica mais, do ponto de vista social, do ponto de vista bíblico, a essência se mantém, mas das relações sociais está bagunçada. Essa questão da interdependência, Marcos, você que trabalha de uma maneira tão forte na IBAGE, a questão das famílias, dos vários grupos, você é um pastor sênior que tem pastores em vários segmentos. Como é que fomenta essa interdependência? Como é que a gente não é engolido por essa competitividade que resulta no game over? Eu ia provocar o Cleberson exatamente quando ele disse que a gente tem... aqui. Não, mas eu queria provocar o meu amigo. Mas ele já esclareceu. E eu acho que é importante para quem nos acompanha e para quem vai ler o livro, porque você propõe esse equilíbrio. E o Cleberson disse algo muito interessante. A gente perdeu os bons valores, né? Existiam valores na cultura passada, na tradição familiar passada, e a gente acabou indo para o outro extremo. Eu acho que é essa questão da interdependência. Então, a gente tinha o valor da persistência no casamento, de insistir, e isso era muito importante, mas, de fato, e o Cleves colocou isso, às vezes a gente persistia num casamento que estava em caos, né? A gente persistia no caos, na infelicidade, no não desenvolvimento do papel de cada um. Então, eu acho que a nossa geração, essa geração agora, ela perdeu o valor da persistência, da perseverança, de insistir. Se eu pudesse aplicar, eu aplicaria a palavra resiliência para o casamento, né? Da gente acreditar, da gente ter fé. Eu me lembro de cuidar de um casal, e eles estavam em total acordo, marcaram o horário e disseram: pastor, nós temos total convicção, nós estamos muito tranquilos, só queremos te comunicar, para nós chegou ao fim. Então, existia esse conceito no coração deles de que o valor da persistência não valia a pena. E no caso deles específico, era uma questão de comunicação, né? O problema de comunicação, que é o que o Cleves tocou, Robinho, e você toca também na questão da visão, que é essa falta da base, né? Eu concordo com o Cleves e concordo com você, Robson, que a gente se prepara para tudo menos para o casamento. Então, seria tão importante se as igrejas desenvolvessem um papel fundamental no preparo, mas não só isso. Ela pode ter, por exemplo, um know-how muito grande de preparo, mas se os casais também não sentem que isso é um valor, porque às vezes a gente chama para poder se preparar, Cleves, eu acho que você vive, você também, Robin. A primeira pergunta é: quanto tempo? Eles querem saber se é meses que você vai se preparar, vai mandar livro. Então, já existe essa premissa, né? Quanto à interdependência, eu acho que a pandemia, principalmente, colocou o homem na cozinha, fez o homem mais participativo, né? No caso, quando a mulher
ela trabalha só em casa, né? Ela tem as tarefas da casa, ela trabalha, ela trabalha cuidando, né? Porque às vezes a gente tem aquela coisa da mulher não trabalhar, né? Por ela cuidar da casa, ela não tem, não, ela tem trabalho, e é um trabalho exaustivo, porque ele é cíclico, né? Ele não termina. E eu acredito, eu vou me tomar por exemplo. Então eu era muito assim, eu chegava em casa antes da pandemia, e eu via a André fazendo alguma coisa e ela ia tentar socorrer. Eu tenho uma outra visão hoje. Às vezes eu ia para a cozinha e fazia, por exemplo, ia tentar ajudá-la fazendo lanche da noite. E aí, quando eu fazia o lanche da noite, eu enchia a pia. A pia ficava até... Ou seja, eu antes da pandemia, eu pensava assim, bem, eu ajudei. Né? Eu tirei ela da cozinha e fiz o lanche. Mas eu deixava a pia suja. Então, hoje eu aprendi com a pandemia, você vai fazer o lanche, amigo, lava o que você sujou. Isso é uma coisa minha, hein? Isso é uma coisa de Marcos Davi. Então, eu aprendi muito essa questão da interdependência, a gente ir um pouquinho mais, sabe, Robinho? Avançarmos um pouco mais e, de fato, dividirmos a carga, em todos os sentidos, né? No financeiro e assim por diante. Tinha a questão da fada da louça, né? Quando a gente era solteiro, né? Você acordava, tá tudo limpo. Agora, em especial com a pandemia, você tá no olho do furacão e não tem mais esse negócio de ajudar, né? Ajudar. Todos moram na mesma casa, né? É isso mesmo. E é tão legal. A fala do Cleverson me trouxe algo tão especial, porque, assim, uma pessoa jovem que tem um academicismo, mas que tem bases sólidas. E até vou fazer a pergunta que a Mariana, auxiliadora, fez aqui para você, para nós, mas eu vou passar para o Cleverson, já que o nome do jogo é Provoque o Cleverson, ela está perguntando se casar no papel faz diferença. E aí, talvez, com essa sua visão possa fortalecer um conceito para ajudar a nossa amiga Mariana. Muito bem. Essa questão de casar no papel faz diferença? Eu acredito que sim. Por quê? Porque, primeiro, que quando a gente assume um casamento, uma das coisas mais interessantes é a gente assumir o casamento de maneira integral. E assumir o casamento de maneira integral envolve também a questão de oficializar essa união. Eu já acompanhei casais, especialmente esposas, que viviam juntos há muitos anos, mas tinham o desprazer de não poder dizer assim, eu sou casado com ele oficialmente. Eu convivo, eu vivo com ele. Embora a gente saiba que o casamento não se constitui no papel, o fato da oficialização dá a ideia de um compromisso integral. Eu assumo você diante da sociedade, eu assumo você diante da sua família, eu assumo você diante da igreja. Eu não vejo a razão pela qual as pessoas se oporem ao casamento no papel, uma vez que elas entendem que casamento é mais do que simplesmente a convivência. Casamento é assumir o outro de maneira integral, com todas as responsabilidades. Então, a gente vê muitas pessoas tentando, de alguma forma, burlar essa questão da lei, dizendo, é só um papel, mas a certidão de casamento também é um papel, a certidão de nascimento, o RG também é um papel, mas é um papel tão importante que tem um respaldo. Então, eu acredito que todas as pessoas, inclusive, e principalmente os cristãos, devem levar em consideração isso, porque é uma maneira honrosa de assumir diante da sociedade. Agora, é óbvio que como eu falei, o papel em si, só o papel, casar no papel, não vai fazer diferença na convivência em casa. Porque é todo um combo, né? Essa questão do papel é eu assumir diante da sociedade a pessoa com quem eu estou. Mas em casa é assumir esse papel mesmo. E nessa questão de interdependência, é muito importante a gente perceber que a gente vê muito os dois extremos, a dependência e a independência. Que é o mais comum. A dependência no sentido de que a pessoa vê o outro como sendo aquele que vai arcar com todas as minhas necessidades, né? Então eu crio um vínculo de dependência onde eu me faço pesado ao outro em todos os sentidos. E, sob o risco até de idolatria, né, Cleverson? Exatamente. E aí idealização, né? Muito alta.
a idealização, e aí isso cria até uma patologia relacional chamada codependência afetiva. Então, o outro, ele tem o papel de suprir todas as minhas necessidades. Daí, quando ele não faz, como diz a sua fórmula lá, né, a frustração é igual à realidade menos a idealização, né? Então, quando se cria essa idealização do outro, isso gera frustração. E aí a gente tem uma outra reação, que é um outro extremo, que é a independência. Eu não dependo dele para nada, eu não conto com ele para nada, eu não conto com ela para nada. Então, esses dois extremos, eles acabam sendo muito prejudiciais para o casamento. Por isso, essa questão da interdependência ser tão importante. Eu entendo que o outro depende de mim, que eu dependo do outro, mas essa relação não é uma relação onde eu me constituo um peso ou um salvador da pátria. Nós estamos juntos, nós formamos um time, nós criamos uma união onde as potencialidades, que esse é o termo que você usa no seu livro, Robinho, eu achei muito interessante, as potencialidades se somam, e aí a gente constrói uma base sólida para a família. Então, eu entendo essa questão da interdependência muito importante, mas o que se vê mesmo é muita dependência, muita independência e pouca interdependência. Eu acho que o casal que descobrir a complementaridade achou a grande fórmula, né? Aqueles que encontrarem que nas suas diferenças um presente de Deus para ser enriquecido por aquele que está consigo, encontrou um grande caminho, um caminho muito, muito especial. O que as pessoas às vezes veem como obstáculo, né? Mas a gente não... ele gasta muito, pastor, e eu economizo. Falei, então, exatamente, né? Exatamente. Você vai poder desfrutar mais da vida com essa visão que ele tem de aproveitar o que ganhou, mas também vocês não vão se perder financeiramente porque você tem um lastro mais conservador e encontrar esse ponto de equilíbrio é sensacional. O nosso amigo comum... Robinho, as metades das laranjas não existem. As metades não existem, né? São coisas que a gente vai criando, alguma coisa que a gente sempre fala, né? No curso de filosofia, sempre destaca para o pessoal. Pensem, não fiquem repetindo coisas assim de uma maneira irrefletida, né? Irrefletida, né? Ontem, na mensagem de ontem, falei, não, com Cristo no barco tudo vai bem. Não é verdade. Com Cristo no barco só vai bem se você tiver um relacionamento com ele. Se não tiver, você vai ficar apavorado e vai gritar, a gente vai morrer. Não é isso que acontece na passagem bíblica? Eu tô apavorado, mas com Cristo no barco não tá tudo bem? Você não tem um relacionamento com ele, não tá bem. Então a gente precisa refletir realmente para não ficar repetindo frases e criando armadilhas para nós mesmos, né? Nosso amigo comum, Cleberson e Marcos, o pastor Bruno, lá da Primeira Igreja Batista de Mogi, falou para a gente que é necessário perder essa visão de estar ajudando em casa, né? A gente tem construindo juntos, participando de todas as atividades, em especial com os filhos. Aí eu posso caminhar para a terceira letra, para a letra D, da nossa construção, que é a dedicação. Eu não sei quem de vocês quer falar sobre a dedicação. Existe a possibilidade de ter gente querendo colher sem plantar? Dentro do que vocês têm experimentado aí no gabinete? Queixas, sabe, colher sem plantar? O cara reclama da esposa, mas ele não faz, e vice-versa, né? Assim, eu não quero puxar para um lado só. Eu acho que essa possibilidade está nos dois gêneros, né? O que vocês têm observado aí dentro disso? Eu acho que sim, e a fala do Cleberson anterior foi muito boa nesse sentido. Eu acho que essa questão da gente não ter referências é muito ruim. Então a gente acredita sempre em sermos servidos. A gente não casa predispostos a servir o outro, né? A gente sempre acredita que o casamento vai nos trazer alguma vantagem. A gente não pressupõe que ele é de fato um desafio. E até quero retomar rapidinho e passo para o Cleberson. Para mim, essa questão do não casamento no civil se deve ao fato de facilitarmos caso não dê certo.
É uma maneira da gente, de alguma forma, se livrar da burocracia de um divórcio, caso ele não dê certo. Então já é uma premissa, né? Eu me lembro de alguém dizendo o seguinte: não existe, segundo a doutrina bíblica, o seguidor que, tendo tempo e oportunidade, não se compromete por meio do batismo. Um seguidor de Jesus que não se comprometeu com o batismo, né? A identificação do relacionamento se dá por meio de um ato público, né? O casamento civil sempre tem essa perspectiva, né, de algo público. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente tem dificuldade de se dedicar ao outro, eu acho muito provavelmente pelo desafio de não sermos correspondidos, né? Essa coisa de eu só me dedico se eu tiver certeza que eu tenho um retorno. Mas aí eu passo a bola para você, Cleberson. O Cleberson, só fazendo uma propaganda, ele tem livros também escritos que são abençoadores. Só para lembrar aqui, depois, eu nem sei como a gente dá acesso a esses livros hoje dentro desse momento da pandemia, mas são abençoadores, viu, Cleberson? Deus te abençoe e use também esses livros para a glória dele. Muito bem. Essa questão, só retomando um pouquinho, o pastor Marcos Davi falou numa questão de se não der certo, né, e facilitar as coisas. De alguma forma, todas as atitudes e comportamentos, eles têm pressupostos subjetivos por trás. Então, toda vez que eu me recuso a fazer alguma coisa, ainda que eu não entenda isso explicitamente, implicitamente existem valores ou visões que sustentam aquela atitude. Então, quando a gente entra no casamento com a possibilidade de que se não dá certo, a gente já está preparando o nosso subconsciente para não se entregar totalmente. É como a gente tem uma máxima que diz que para que você, de fato, esteja engajado, você tem que mandar queimar todos os barcos. Então, quando a gente entra no casamento, a gente entra com a perspectiva de que eu vou dar tudo para dar certo, e vou entrar 100%, e eu assumo integralmente esse casamento, ou qualquer dessas tentativas de prevenir um possível fracasso, um possível dor de cabeça, funciona também como um elemento enfraquecedor do próprio processo do casamento. Então, quem não entra de maneira integral, quem não assume de maneira integral, na verdade, vai ver enfraquecido o casamento, não porque o casamento se enfraqueceu, mas porque, de fato, ele já entrou já sem dar o 100%. Então, isso entra dentro da questão da dedicação. Porque quando a gente fala sobre dedicar-se ao casamento, eu gosto de resgatar essa figura, pensando em dedicação, a figura do casamento como um jardim. Se é um jardim, pense, o jardim, para estar bonito, para estar saudável, ele exige trabalho, dedicação dos jardineiros. O casamento é o terceiro elemento da nossa relação. Quando dois se unem, nós formamos um terceiro elemento, que é a relação. A relação é o nosso jardim. É a história que estamos construindo juntos. E essa história não se sustenta, esse jardim não terá beleza e saúde, vigor, se não houver dedicação dos jardineiros. Em que sentido? No sentido de podar aquilo que estraga, de tomar cuidado com as influências externas, de estar trabalhando para que haja a regar um ao outro, estar cuidando um do outro. E é interessante que essa questão da dedicação, ela está desde lá de Gênesis. Porque quando a gente vê o texto, quando diz assim, deixará, pois, o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, a expressão unir-se-á no hebraico, ela dá a ideia de alguma coisa que exige esforço. Não é uma união que acontece de maneira automática. É como se eu perseguisse essa união, se eu trabalhasse para que essa união acontecesse, para que essa unidade acontecesse. A ideia do texto hebraico é que eu estou sempre perseguindo, usando o esforço enorme para perseguir o idealismo de estar junto. Então, essa é a ideia do original. Então, eu fico pensando que quando Deus instituiu o casamento, de fato, ele colocou como uma das leis, essa lei do esforço, a lei da dedicação. Eu preciso me dedicar. Tudo que eu me dedico, eu vejo florescer. Tudo que eu me dedico, eu vejo crescer, desenvolver. Hoje, as pessoas não se dedicam ao relacionamento. Elas não se dedicam. Uma prova disso é que se você chegar na casa de 10 pessoas, pelo menos em 9 delas, você não vai encontrar uma única literatura sobre casamento. Você não vai encontrar um único curso que eles tenham feito. E, recentemente, tantos vídeos no YouTube
Pergunta para eles com qual frequência que eles assistem palestras para casais. Então, a gente percebe o seguinte, a gente percebe uma certa, um certo desleixo em relação à relação. E tudo aquilo que você não alimenta, morre. Tudo aquilo que você não trabalha, não se dedica, você não vai ver florescer. E o casamento não é diferente. Ô, Cleverson, você acha que essa sociedade do espetáculo que a gente vive, o Mário Vargas Llosa destaca, do aparente mesmo, né, do estético, talvez a questão do casamento esteja mais ligado à cerimônia, o pessoal gasta aí 30, 40 mil reais para fazer uma festa, estão mais preocupados com o vestido, mais preocupados com os bem casados, mais preocupado com o evento, do que com o processo que se segue ao evento. Você acha que nisso aí a gente tem uma armadilha, que o cara cria um clima de já ganhou o casal, né? Eu falo cara, desculpa esse meu jeito itaquerense de falar. A pessoa fala, não, já ganhei, casei, tá resolvido, e aí enfraquece um pouco e por achar que já cumpriu o protocolo social, deixa de lado a dedicação. Você acha que essa armadilha está presente nos casamentos contemporâneos? Sem dúvida, não só essa questão da questão da sociedade da estética, um outro autor americano trabalha com a ideia da sociedade da sedução, que você cria uma ilusão e seduz as pessoas para um tipo de relação que não se sustenta pelo esforço, né? Não se sustenta pela caminhada. O que eu vejo é que, além disso, Robinho, eu acredito que o que tem alimentado muito é a rede social. Porque na rede social você demonstra, sem nenhum esforço, você coloca uma foto de você jantando com a sua esposa num lugar legal, isso não te custa mais do que 10 segundos do seu tempo para colocar aquela imagem. Mas para construir uma relação que de fato corresponde com o dia a dia, onde quando você não está no restaurante, aquele jantar em casa é igualmente encantador, é igualmente romântico, isso exige esforço. Então, o que a gente percebe hoje das pessoas é que elas se alimentam das próprias imagens que elas criam e que não correspondem com a realidade. Porque o que de fato trabalha, o que de fato sustenta o relacionamento é o que não se vê nas redes sociais, que é o diálogo, é o dia a dia, é o chorar junto, é o orar junto, é o caminhar junto, é de fato ajudar um ao outro. Eu vejo muitas pessoas que, quando fazem uma comida ou quando lavam uma louça, coloca já na rede social. Geralmente quem faz isso não tem o costume de fazer isso. Porque quando a gente extraordinário, que isso faz parte... É um evento. Porque quando a gente admite que isso faz parte da nossa vida, a gente não vê isso como vantagem nenhuma. É incomum. Exatamente. Então, eu acho que o que prejudica muito essa questão da dedicação é essa ideia que as pessoas compram que você não precisa ser, você só precisa parecer ser. E parecer ser não precisa de esforço, né? Não tem nenhum trabalho para colocar a melhor imagem, a melhor foto. Fabinho, isso não tem muito a ver também com aquela ideia do Bauman sobre a liquidez nas relações, né? Essa coisa da superficialidade, né? Nós somos tão superficiais. Muito do que você está dizendo também, Cléber. E isso tem influenciado mesmo a nós, casais, que temos todo um embasamento cristão bíblico, né? Mesmo a nós, parece tudo muito superficial. É o que você falou, né? É estético, a gente só quer demonstrar aquilo que aparentemente não representa a verdade do que se vive no dia a dia, né? E aí os filhos vêm nesse parco, né? Os filhos observam isso, né? Então eles não tem dedicação, né? De fato. Nós falamos da visão, então, presente no livro, falamos da interdependência, falamos da dedicação, mas eu queria ouvir você, Marcos, com relação à dedicação ainda. Você pastoreou em Suzano uma comunidade quase 1.000 membros, acho que na época não chegou a 1.000 membros, mas alguma coisa, centenas de membros, que eram de classes sociais de todas as camadas sociais, vamos dizer assim, pessoas mais simples e pessoas de uma camada social mais bem posicionada, empresários. No Jardim das Indústrias, imagino que você também tem alguma coisa muito próxima, tenha pessoas de bairros mais simples e tenha também executivos de multinacionais de São José dos Campos.
A dedicação, Marcos, está ligada à questão financeira? O que você percebe? Isso é uma coisa empírica, não é nada científico, mas você tem exemplos de casais que se dedicam nas duas camadas sociais? Como é que você percebe isso aí? Eu acho que, de forma prática, tem a ver com a dedicação do tempo que cada pessoa tem para a sua profissão, né? Quanto mais você migrar para o mundo acadêmico, né, de fazer uma graduação depois de casado, você tem aí uma gama do seu tempo diário de convivência sempre reduzido. Se você, por exemplo, vai empreender, né, você é um empresário, isso vai criar uma demanda de investimento de tempo. Pode ser que isso tenha esse equilíbrio, né, essa perspectiva. Eu costumo dizer que nos meus aconselhamentos que eu faço, eu encontro pessoas que trabalham ali as suas 8 horas diárias, né, e que têm as mesmas dificuldades e os mesmos dilemas que uma outra pessoa. Talvez aí a níveis mais profundos, eu diria, mas são as mesmas dificuldades. Agora, essa questão de dedicação, ela é uma demanda pessoal, né? Eu sempre observo que pessoas que se dedicam umas às outras no casamento, elas têm uma referência, né? Você observa, por exemplo, no meu caso, eu pego, e aí ele viu o pai dele fazendo isso, né? Ele teve uma crise muito intensa que gerou nele, eu quero fazer diferente, né? Eu não quero reproduzir. Ou ele reproduz porque foi muito bom, ou ele luta por não reproduzir. E nesse contexto, você tem as pessoas que realmente foram tão afetadas, elas não conseguem quebrar o ciclo, né? Elas transmitem aquilo de ruim que elas perceberam também. Mas não sei, eu quero ouvir você também, o Cleberson, mas eu acho que tem a ver com dedicação do tempo. E aí você tem que ser muito mais sábio, né, inteligente na administração do tempo que te restou dentro dessa perspectiva do investimento para a profissão, para estudos e assim por diante. A gente está caminhando para a primeira hora, eu não quero me exceder muito, eu quero ficar nesse intervalo de 1 hora, talvez a gente passando pouquinhos minutos, mas não exceder para não cansar o nosso pessoal, e eu estou sendo aqui quase que de uma maneira velada, acusado de sexismo, acusado de patriarcalismo, porque tem 2 homens e nenhuma mulher. Então, vocês viram, os pastores, eles estão dominando o livro aí. As mulheres, então, leiam e depois deem um feedback. Eu quero muito fazer uma live com as mulheres. Então, você, mulher que leu o livro, tá? A Kikinha aí, uma série de irmãs que já tiveram acesso, pastora Glória, vai ser legal conversar com vocês também, e de repente que a minha perspectiva deixou escapar alguma coisa. Aí a gente fica com a segunda live, vocês provocam, vocês puxam isso. No livro tem muitas citações, tem algumas pesquisas, e tem coisas assim, quase que de para-choque de caminhão mesmo, né? Essa questão da dedicação, eu pensei lá do Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, foi o tempo que dedicastes à tua rosa, que fez da tua rosa valiosa. Então, a dedicação é que vai atribuir valor. Mas a nossa última coluna diz respeito à amizade. E aí a gente pode ter algumas armadilhas, né? Talvez na sexualidade, talvez na não fluência na comunicação. Será que existe a hipótese, Cleberson, de ter casais que têm medo de comunicar, de falar o que sente, de falar o que pensa? A amizade, ela é uma coluna no casamento, no seu ponto de vista? Na verdade, existe uma fala da esposa de Billy Graham, que disse que o casamento ele se sustenta de 2 grandes amigos. A amizade é uma das coisas mais importantes da relação e é uma das formas de amor, né? No universo grego, que engloba o ágape, engloba também a questão do filhos, da amizade, da interação. Eu fico pensando que quando a gente pensa na questão da amizade, existe uma barreira, muitas vezes, entre casais, que é a ideia do que a gente fica pensando que o outro vai achar se a gente for verdadeiro.
se a gente se abrir, se a gente colocar as coisas. E talvez esse seja um dos exercícios de egoísmo mais presentes, e o medo de se revelar. E não existe amizade se você não tem sinceridade, se você não consegue se abrir, se você não consegue colocar para o outro o que você precisa, o que você sente. Eu acompanhando muitos casais, e na minha própria experiência eu já passei por isso também, de muitas vezes ficar pensando o que o outro vai pensar se eu disser tal coisa, se eu compartilhar tal situação. E você guarda essa situação para você, e depois de um tempo você percebe que o fato de você guardar aquela informação foi mais penoso para a sua companheira do que você ter compartilhado. E eu já passei por isso, eu creio que muitas pessoas já tiveram essa experiência. Eu acompanho casais que têm essa experiência, porque a gente entende que se a gente se abrir num nível mais profundo, a gente vai ter do outro uma espécie de rejeição. E de fato tem relacionamentos que não se constroem no ambiente de amor, porque no ambiente de amor você pode ficar nu e não se envergonhar. E eu acho que essa é a essência da amizade, é você poder ficar nu e não se envergonhar, você poder compartilhar. Mas isso acaba muitas vezes sendo dificultado pela própria concepção que a pessoa tem do que o outro vai agir. Então, eu costumo orientar os casais dizendo o seguinte: olha, antes de você imaginar qual é a reação do outro, opte pela verdade, opte por compartilhar, opte por ser sincero. Ainda que isso tenha, num presente momento, cause aquela dor, mas a honestidade vai sustentar essa coluna da amizade, do casamento. Então, eu entendo que ser amigos é uma das coisas muito importantes, até porque no decorrer da vida, o ímpeto sexual vai desvanecer. Outras questões dos filhos e outras questões também vão ficando para trás. O que vai permanecer é a amizade, é a cumplicidade, é o diálogo, é o companheirismo, é você ter alguém com quem você olha e diz assim: você é a pessoa que me faz, que com você eu não me sinto sozinho, com você eu me sinto amparado, com você eu sempre me sinto com alguém. E aí a gente entende exatamente o ideal do Criador, né? Quando disse: não é bom que o homem viva só. Ele não estava pensando na questão de uma utilidade funcional do outro, mas numa questão de uma companhia perene, de algo que nos complete para a vida. E eu não entendo uma definição mais profunda de amizade do que essa ideia de sermos dois, de ter o seu melhor amigo ali ao seu lado. E só para finalizar essa minha parte da fala, eu vi o pastor Marcos numa live que eu fiz com ele, disse uma coisa muito interessante. Ele falou que quando você passa esse tempo de confinamento e as pessoas que você tem dentro de casa, você tem um bom relacionamento, são seus amigos, são pessoas com quem você gosta de estar, isso não é um peso. Não é um peso ficar isolado dentro de casa quando você tem dentro de casa amigos, pessoas com quem você tem laços. O ruim é quando você tem histórias mal resolvidas, né? Conflitos, coisas não resolvidas, que o trabalho acaba sendo algo que tampona isso. Então, eu entendo que essa amizade é algo essencial. E não existe amizade sem essa sinceridade, sem esse abrir o coração e sem essa mania que a gente tem de supor o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, quando, na verdade, a gente deveria abrir o coração, como diz a Bíblia, falar a verdade em amor e esperar que também da outra parte a gente tenha amor e compreensão e verdade também. Que bom, que lindo, a velha orientação paulina, né, Marcos, de dizendo a verdade em amor, né? Eu acho que você vai falar palavras nobres, mas eu acho que suas palavras talvez nem sejam necessárias, porque eu vi aqui na sequência dos comentários, a primeira-dama, dona Andréia Andrade, escreveu assim: meu marido é meu melhor amigo. Aí ficou pesado, hein? Aí é um testemunho que... Aí bateu o selo, né, Cleverson? Não precisa só uma palavra disso, eu tô brincando com você, tô valorizando o fato da sua esposa juramentar aqui, né, certificar. Muito bom, isso enriquece o nosso bate-papo. Eu queria falar exatamente sobre essa palavra que ela deu, porque eu acho que é uma construção dentro do casamento. Eu acho que a gente tem essa máxima do amor à primeira vista, mas a confiança não é à primeira vista. A confiança é uma construção dentro da convivência.
Sabe uma coisa muito interessante que ocorre no meu casamento? Essa perspectiva do desejo, da presença do outro. A gente chama isso de cumplicidade, mas eu acho que ela é a essência da amizade. Então, por exemplo, eu quero tanto estar num determinado lugar com você. Eu queria tanto experimentar tal prato ou comida com você. Sabe, para mim, se a gente conquista isso dentro do casamento, é muito especial. E eu concordo com a André, ela é minha melhor amiga também. Você sabe, Marcos, que, e Cleberson, eu venho de uma família muito simples, eu sempre digo isso, vai estar, inclusive, descrito isso no material que a gente vai produzir aí em breve, mas uma das memórias fortes que eu tenho é, em algumas datas, o meu pai descia da estação do trem, e na estação do trem tinha o cara que vendia o churrasquinho, sabe aquele churrasquinho de gato? E ele vinha do serviço com fome, e ele comprava comprava o churrasquinho de gato e vinha naquele saquinho pardo, e aí ele levava para casa. Ele não vinha comendo na rua, sabe? Aí ele comia com a minha mãe. É um negócio forte, que são coisas que ficam marcadas na gente, né? Eu acho bastante interessante isso, muito, muito valioso. Amigos, que noite rica, hein? Você não tem noção de quanta gente interagindo com a gente boa, gente que a gente ama, e que a gente tem o privilégio de aprender junto e estar nessa jornada, nesse momento do cristianismo junto, escrevendo histórias juntos, né? E eu sou tão grato a vocês que enriquecem, que me ajudam, que apoiam. Recebam a minha gratidão. Eu queria ouvir suas considerações finais, Marcos Davi, por bondade. Bem, eu também sou muito grato por passear esse livro que é tão, como eu disse logo no início, ele é um instrumento simples, mas prático, que eu acho que é o que importa. Os livros do Cleberson também têm essa natureza. São simples, profundos na praticidade. Eu acredito que isso é muito especial. A gente precisa ler algo que a gente possa se sentir desafiado para fazer, sabe? Para mudar. Então, mais uma vez, muito obrigado. E eu sugiro a todos que estão nos acompanhando, com muita gratidão por vocês estarem aqui, com certeza são amigos, são pessoas conectadas, compre esse livro. Né? E eu até sugiro, porque como ele nasceu de um evento, a produção de um evento com base nesse livro, um retiro de casais com esses quatro conceitos de vida, é muito interessante. Né? 4 perspectivas, eu acho bacana. Então, mais uma vez, minha gratidão. A riqueza que sempre ouvi o Cleberson também. Que Deus abençoe sua vida, amigo, seu ministério, sua família, para a glória de Deus. Obrigado, Robinho. Um beijo para todo mundo. Cleberson, que alegria, que momento rico você nos proporcionou, interação tão gostosa, tão amistosa. Eu queria também temos essa alegria de ter amigos em comum aí interagindo com a gente no Facebook, que você possa também dar sua palavra, inclusive até se tiver com seus livros aí, mostrar também, porque é justamente essa nossa jornada conjunta, que não é competitiva, é cooperativa, enriquecer o povo de Deus com percepções, com materiais. Fala do seu material também e se despede do nosso pessoal. Muito bem. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que para mim é uma honra estar podendo dar as minhas contribuições aqui, a minha fala, diante de um material que eu achei muito bacana. Eu disse pessoalmente a você, quando fiz a leitura do manuscrito, né? E de fato foi muito sincero na minha colocação. Eu achei um material muito, muito bacana, porque fala a linguagem das pessoas, e eu acredito que um livro, ele precisa comunicar não a intelectualidade e a genialidade do autor apenas, mas também comunicar a mensagem, ajudar as pessoas. E é com esse intuito que eu sei que você escreveu, como um pastor, como uma mente brilhante também, uma pessoa que domina como ninguém essa questão de ser intelectual e, ao mesmo tempo, passar essa simpatia, essa humildade. Eu tenho aprendido muito com você, meu amigo. Que Deus abençoe sua vida. E eu quero recomendar o seu livro. Os meus livros, eu não estou com eles aqui, até porque hoje eu vim para fazer um destaque especial desse livro aqui, e recomendar aos irmãos que me seguem, àqueles que acompanham meu trabalho também,
e que me pedem indicações de livros. Então, esse é um livro que eu indico e certamente vai abençoar. Se você está à procura de algo prático, de algo direto, de algo que fale a linguagem acessível da realidade de quem convive com casais, de quem tem uma experiência como casal, esse é um livro muito bacana, com certeza vai abençoar muito o povo. Então, parabéns, Robin, pelo seu livro. Os meus livros, eles trabalham a questão das crises conjugais, a questão do remédio para casamentos doentes e também a vacina contra o adoecimento do casamento. Eu estou escrevendo recentemente mais alguns livros, entre eles que eu já terminei esse mês. O título é Descomplicando o Casamento, o manual prático da vida a dois. Então, a ideia de poder facilitar aí alguns diálogos, algumas áreas, alguns nós, né, do casamento, dessa ideia. Então, logo, logo estarei também divulgando esse novo livro que vai ajudar os casais a descomplicar o relacionamento. Mas, por hora, eu quero agradecer também ao pastor Marcos Davi. É uma honra sempre ouvi-lo, ter acompanhado sempre que posso as lives, o bate-papo dele com o Tiago Grulha. Também, puxa vida, que bom a gente ouvir pessoas que não só falam da boca para fora, mas expressam uma sinceridade, expressam um coração naquilo que dizem. Então, quero agradecer, meu amigo, sempre a sua fala, é sempre um prazer estar contigo. E eu não sei, eu acredito que a visão do Robinho seja a mesma minha, eu não vejo a hora de ter nas minhas mãos também o material produzido por você, meu amigo. Eu estou muito ansioso, né? E sei que em tempo oportuno você vai enriquecer a nossa vida, podendo, e será um prazer para mim estar também participando de um momento como esse. Então, gente, obrigado a vocês, que Deus abençoe muito o ministério de vocês, que Deus continue usando a gente. E eu costumo dizer que hoje em dia a gente não escreve livros para enriquecer, né? Até porque o custo que a gente tem com eles é maior, na maioria das vezes, do que o próprio retorno. Mas saber que o material que você produz está abençoando vidas, está dando realidades novas, está trazendo algum tipo de luz nos lares e as famílias, isso é a nossa paga, né? É isso que tem nos enriquecido. Então, que Deus abençoe, prospere grandemente a vida de vocês, e sempre que pudermos estar juntos, estaremos juntos sim. Eu quero conhecer de perto essa churrasqueira aí. Churrasqueira! E aí vamos ver sim que a gente está junto. Tá bom, gente? Que legal. Obrigado, uma ótima noite, foi um prazer, viu? Que gostoso a gente estar junto, que gostoso também. Eu sei que não é o objetivo principal da live, mas eu sempre bato nessa tecla, sempre defendo essa questão de pastores amigos. Tantas áreas da sociedade tem competitividade, tem gente querendo derrubar o outro, tem gente que de alguma maneira se deixa levar por sentimentos inferiores. E é tão bom a gente viver essa questão paulina de cada um considerar o outro superior a si. É tão bom a gente ser enriquecido e complementado. E nessa noite, uma verdadeira aula, Marcos, Kleber se enriquecendo e dando percepções para outras coisas que a gente vai produzir, quem sabe produções conjuntas, e essa nossa vivência. Pastores desta geração, juntos, para a glória de Deus. Quero agradecer muito vocês novamente, agradecer você que esteve nesta live. Esse livro é uma produção independente, não é uma produção de editora. Se você que esteve conosco quiser adquirir, você entra no meu perfil no Facebook, e aí entra ali naquela conversa que tem, na mensagem mais reservada, me manda seu endereço, a gente interage um pouquinho, e eu terei a alegria de pessoalmente a agência do correio postar para você, tá bom? Ou de acordo com o local que você tiver, alguns amigos têm exemplares aí, a gente facilita também para você ter acesso. Tem um site, robsonrené.com.br, que você pode acessar, mas para você da live, que você que acompanhou por aqui, indo direto no perfil, acho que é a condição com menor valor, mais acessível, que a gente interage de uma forma bem legal. Que Deus te abençoe, que a gente possa viver muitas coisas boas juntos, superar esse período que nós estamos juntos orando para que chegue ao final, esses períodos de enfermidade, para presencialmente
desfrutarmos da companhia e em todas essas coisas, ver o nome do Senhor ser glorificado. Eu espero encontrar você em breve e nós juntos nos alegrarmos. Que Deus abençoe. Até breve. Amém. Até mais.